Olá, meu nome é Marcelo Melado. Nesse episódio de hoje, no segundo episódio, vou compartilhar com vocês a montagem da mesa flip top, a parte flip top desse balcão. É uma parte bastante interessante porque eu otimizo o espaço e deixo o equipamento guardado. Quando eu preciso, eu subo novamente ali o equipamento, uso e depois guardo novamente. E eu tenho o balcão por inteiro para poder trabalhar. Eu vou passar para vocês o passo a passo, compartilhar os detalhes para que vocês consigam replicar. Como eu já havia dito lá no primeiro vídeo, no final dessa série de 10 vídeos, eu vou deixar o projeto executável, o arquivo, para o SketchUp 2023 Pro, para que vocês possam mexer se for preciso e adequar de acordo com a necessidade de cada um. Do mais, espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Indústria de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Essas madeiras que vão na lateral, elas vão ser furadas, ou seja, transpassadas por uma broca chata de 20 milímetros, para eu poder passar aqui a barra, para poder encaixar lá e fazer a flip top. Aqui é muito importante que esteja bem centralizado o buraco, porque na hora de eu virar, eu não passar muito da minha margem lá do balcão, depois eu vou mostrar na hora de colocar. Então eu preciso que ela fique bem no centro para ela poder virar no próprio eixo e não mudar ali a distância, avançar ou retroagir ali no balcão. Então o que eu vou fazer? Como é que eu faço para fazer esse cálculo aqui no centro? Muitos de vocês, claro que já sabem como é que funciona, mas para quem está de repente começando, fica um pouco dificultoso. Simples, eu venho aqui numa vértice, a outra vértice, as vértices são essas pontinhas. Então eu procuro centralizar aqui ao máximo, bem aqui na pontinha, mais ou menos aqui onde encaixa aqui a ponta da caneta, e desse lado a mesma coisa. Eu não preciso traçar de ponta a ponta, eu venho apenas aqui no meio e passo esse traço. E agora eu inverto aqui as pontas, venho para outra vértice e aqui a mesma coisa. Faz com bastante calma para você não ter problema. Pronto. Na interseção dessas linhas aqui, eu vou ter o centro. Então, vou deixar para marcar para depois que eu fizer desse lado a mesma coisa. Aqui eu tenho um gabarito bem simples. Eu nem tenho aqui uma mesa aqui para furadeira de bancada. Futuramente eu vou estar fazendo uma dessa também. E ponho no canal, mostro passo a passo. Aqui eu peguei um compensado de 15 milímetros e fiz um L, de forma que quando eu venho com o caibro, eu encaixo o caibro aqui, eu tenho exatamente o furo, a broca que está bem no centro aqui para poder fazer esse furo. Quando eu tiro esse caibro e ponho o outro caibro, eu vou furar na mesma direção que o outro. Então não tem perigo aqui de eu errar nem o centro do caibro, porque eles são da mesma espessura, e aqui eu encaixo ele, apoio ele aqui para poder fazer o furo. Dei uma ampliada aqui para mostrar que a broca de 20 milímetros, ela está posicionada exatamente em cima do X, aqui bem onde encontram as duas vértices. Para quê? Para que eu copie para o outro caibro, exatamente usando esse gabarito, o mesmo furo. Agora eu venho com a furadeira portátil, vou usar a mesma broca de 20 polegadas. Como eu já tenho aqui praticamente o guia, eu vou fazer a finalização do furo aqui com a furadeira. Já sei qual é a posição da furadeira aqui na vertical. Já fiz o furo nas duas peças.
Depois que a gente fez os furos, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar aqui a base para poder fazer o tampo giratório. Essas partes vão ficar na lateral lá e eles vão fazer o giro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a colagem. E aqui é bastante importante que tudo esteja a 90 graus. Você tem que fazer perfeito. Não está 90 graus, refaça. Se der para corrigir, corrija, porque senão na hora de girar lá você vai ter problema na tampa ali, você não vai conseguir fazer o giro e ele não vai encaixar perfeitamente lá. Então aqui é importante que tudo esteja a 90 graus. Não está a 90 graus, corta de novo as madeiras, refaça, mas aqui é importante que esteja a 90 graus. Eu vou usar agora aqui uma broca de 15 milímetros, foi a mesma broca que eu usei na lateral ali do balcão, para poder colocar aqueles parafusos sextavados de rosca soberba, que é o que eu vou fazer agora nessas 4 pontas aqui, para poder acompanhar o mesmo design do balcão. Vou fazer só um pequeno mergulho, o suficiente para a cabeça do parafuso entrar, para ele poder ficar para dentro da madeira. Eu vou usar uma broca aqui de 4 milímetros para fazer o pré-furo, para deixar mais fácil, para poder entrar esse parafuso aqui de espessura de 5 milímetros. Então ele vai entrar um pouquinho mais fácil, não vai forçar, mas vai tracionar a madeira para prender. Bom, qual que é a preocupação agora aqui? A preocupação aqui é que essa peça ela entre certinha aqui, com uma folguinha, para eu poder fixar ela aqui e depois fazer o giro dessa peça, a fixação dessa peça. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui alguns grampos, como ela está 2, 3 milímetros aqui da madeira, o que acontece? Fica fácil eu conseguir prender ela aqui. Vou usar os grampinhos aqui para poder me ajudar, para poder segurar aqui um pouquinho, para eu poder me orientar aqui com essa peça. Pronto. Tem que estar bem alinhadinho aqui, para ele não enganchar aqui e eu ficar realmente usando o mesmo batente, ficar na mesma linha desse lado aqui. Então, uma vez que eu fiz esse jeito aqui, eu consegui fixar. Existem diversas formas de você fazer flip top. Nesse caso aqui, eu optei por essa forma aqui, para mim parece ser mais tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho aqui esses furos, eu simplesmente vou pôr a broca aqui e vou copiar esse furo para cá, e aqui a mesma coisa. Eu tenho aqui uma barra roscada de 20 milímetros, que é exatamente o furo que eu fiz aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui mais ou menos uma distância, que eu consiga colocar 2 porcas desse lado e 2 porcas desse lado e apertar uma na outra, para que eu consiga fixar essa barra desse lado. E aqui a mesma coisa, vou cortar do mesmo tamanho. Por que eu não vou enfiar a barra inteira? Primeiro porque eu teria que encaixar a barra aqui de uma forma, furar todos os demais para poder encaixar a barra, porque eu não vou ter espaço suficiente para poder colocar a barra e empurrar. Então o que eu vou fazer? Vou cortar esse pedaço, vou deixar esse vão livre aqui, não precisa ter barra desse lado, preciso apenas que ele force aqui nessa parte aqui, que é aqui que vai segurar, e aqui desse mesmo lado eu vou cortar do mesmo tamanho e repetir esse processo aqui. Como essa parte vai ficar para o lado de dentro, depois vai entrar aqui as chapas de compensado, tanto desse lado como do outro, e aqui em cima a mesma coisa, essa parte não vai ficar exposta, então não vai aparecer, mas mesmo assim vai ficar um bom acabamento, tanto de um lado como do outro, bem rústico, claro, mas isso não fica exposto, então não vai aparecer de forma alguma aqui no meu balcão. Eu cortei aqui 2 barras roscadas de 20 milímetros, o tamanho dela tem 21 centímetros e meio, para eu poder colocar. Se eu precisar cortar depois as pontinhas aqui para dar acabamento, eu corto, senão eu deixo desse tamanho mesmo aqui.
que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa barra roscada, vou pôr aqui, e essa vou pôr desse lado aqui. Pronto. O que vai acontecer? Eu vou dar uma recuada aqui para poder encaixar agora aqui e encaixar nesse outro buraco aqui para poder transpassar para o outro lado. Então eu venho aqui, tiro um pouquinho aqui. Tá bem justo, tá? Tem que ficar bem justo, não pode ficar com muita folga, senão ele fica dançando. E aí vai dar diferença de altura. Vou dar uma lixadinha agora aqui na lateral, para ela poder ficar um pouquinho mais de folga. Mas a mesa é praticamente isso daqui. São porcas para rosca de 20 milímetros e são arruelas para barra de 20 milímetros. Posso colocar uma barra mais fina? Eu tinha essa barra, eu estou colocando essa barra aqui. É claro que quanto mais seguro você tiver, melhor. Eu vou colocar um desengrosso aqui, o desengrosso ele é bastante pesado, então por segurança estou pondo essa barra de 20 milímetros aqui, para poder me dar bastante segurança aqui, não ter perigo dela quebrar, até porque depois, quando eu não estiver usando o balcão, ela vai estar para baixo, fazendo pressão para baixo. Então eu preciso que seja bem forte a barra roscada. Eu indico fazer com 20 milímetros, é mais seguro. Em questão de custo, não é tão mais custoso assim. E por questões de segurança, acredito que vale a pena aí você optar por segurança e colocar uma barra um pouquinho mais forte. Você poderia estar usando até cano, existem canos também. Eu tenho aqui um cano de 2,5 centímetros, poderia também ter cortado e optado pelo cano. Depois eu punha um tampão desse lado, outro desse lado e travava aqui sem problema nenhum. A mesma coisa faria desse lado. Como eu tenho essa barra roscada e eu quis fazer com a barra, optei fazer pela barra, então pus a barra. Mas você pode fazer, se você tiver o ferro, sem problema nenhum. Use o que você tem. Essas arruelas eu estou pondo para não machucar a madeira, apesar que eu vou prensar aqui uma arruela com a outra, para não ter perigo dela soltar. Não trava muito, não traciona muito, porque senão você acaba forçando aqui uma madeira na outra e você não consegue fazer o giro. Na hora de regular aqui, de apertar, eu vou verificando qual é a melhor distância, para eu não ter problema aqui de travamento aqui na hora de eu girar a minha base aqui. Pronto, agora eu vou fazer os apertos aqui necessários, lixar aqui a parte que eu tinha passado um pouquinho de massinha aqui do lado para deixar bem fechadinho aqui. E eu tenho aqui, na hora que eu colocar o desengrosso, posso fechar e travar aqui sem problema nenhum. Se eu tivesse fazendo um carrinho, ao invés aqui no balcão, que essa parte de fora fosse ficar exposta, o que eu teria feito? Eu não faria o furo transpassado aqui, deixaria mais ou menos uma margem de 1 centímetro desse lado e 1 centímetro desse lado aqui. Faria o furo, transpassaria desse lado aqui até chegar lá no canto e depois a mesma coisa para esse lado aqui. Depois eu venho e faço o encaixe das laterais. Eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço um carrinho desse flip top e de forma que eu não veja nada aqui na lateral. Por questões de estética, então como aqui não vai aparecer e eu preciso aqui de segurança, eu não estou preocupado. Claro, sempre tem que ter o capricho de executar o que você está fazendo.
Eu acabei não gravando essa madeira aqui de baixo, eu coloquei aqui mais um caibro desse aqui, no espaço de um para o outro, para poder dar uma reforçada na estrutura. Coloquei uma barra roscada de 10 milímetros, porcas para 10 milímetros e prendi em cima e embaixo, e depois com uma chave eu tracionei elas aqui uma com a outra, para que elas fiquem bem presas. Já vou virar e aí do outro lado eu mostro. Fiz a instalação aqui. Talvez eu tenha que tirar depois essa parte aqui na frente, eu vou virar agora, não vi como é que ficou ainda. Mas se precisar a gente tira e deixa guardado. Quando for usar eu venho e coloco aqui, é fácil o acesso, é fácil colocagem aqui desse acessório para o coletor de pó. Eu vou destravar agora, como é a primeira vez que eu estou fazendo a virada, eu vou virar devagarzinho para ver se está tudo ok. A pressão ela está aqui nas barras. Nesse momento, ela está distribuída. Quando eu virar, a tendência é puxar, ficar empurrando. Então eu vou descer devagarzinho para ver se está tudo ok e depois eu faço os testes para ver se não vou ter nenhum problema. Toda vez que eu for destravar as presilhas aqui na lateral, procura segurar, sempre segura quando você for fazer, porque de repente ela pode vir para cima de você. Eu deixei bem justo, com pouquíssima folga, então até para eu virar no manual ficava difícil, justamente por conta do peso, que facilita essa virada. Então agora eu vou fazer isso com vocês aqui, pela primeira vez, no passo a passo. Então já destravei uma, e vou destravar outra. Eu não posso virar ela para lá, porque eu vou ter aqui o compensado desse lado aqui. Então o movimento é esse. Olha, ele quer despencar. Então ele ficou muito fácil de fazer a virada agora. Então eu venho aqui, travo desse lado e travo desse lado. O flip top foi feito, aparentemente tudo igual, tudo ok. Vou fazer uns testes também. O que eu havia dito antes? Eu coloquei aqui mais uma madeira aqui para reforço, chapinhas de metal desse lado e do outro por baixo aqui do desengrosso para poder reforçar. E fixei com bastante parafuso, cola, deixei colando aqui por 12 horas essas barras para que elas ficassem bem resistentes. O que vai acontecer agora? Eu vou cortar aqui bem rente esses parafusos, porque quando eu vier aqui com o compensado, eu vou vir com dois compensados de 15 milímetros, então ele vai subir 30, isso aqui vai ficar para baixo. Eu faço os furos aqui, lá no compensado na parte de baixo, e encaixo eles aqui, não vai aparecer esse sistema aqui de pinagem. Desse lado, na parte de baixo, eu não pus nenhuma madeira. Se eu precisar para alguma manutenção, eu tenho ela aqui fácil. Ela não vai ficar aparente, portanto não há necessidade lá pela parte aqui de baixo do aparelho. Eu vou colocar ela aqui em cima para que ela fique igual ao balcão e nada fique aparente, claro, com uma boa estética. Muito bem. Vou mostrar aqui para vocês essa aba, o que ela fica para fora. Então, de repente, ela pode até atrapalhar no momento que eu estiver virando o balcão. Talvez eu tenha que realmente tirar o coletor para poder guardar essa parte aqui de metal. Eu estava mostrando isso daqui, ó. Essa prancha aqui, ela não recolhe por conta do coletor. Então, o que eu faço? Eu tiro o coletor, guardo o coletor e quando eu, perdão. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Perceba que a prancha e o acessório para o coletor de pó, eles impedem que eu feche e fica essa parte para fora. Isso pode atrapalhar numa manobra com o balcão aqui, pegar alguma coisa e eu não percebi e danificar o equipamento. O que eu vou fazer? A gente tira esse acessório e guarda. Quando for usar, eu coloco o acessório, é bem fácil, e eu consigo recolher essa prancha e ela vai ficar recolhida igual a outra lá na frente, sem que ela venha, avança aqui para frente do balcão, fique para o lado de dentro. Um detalhe aqui bem importante que eu esqueci de falar, por que eu não coloquei a tampa aqui embaixo também? Porque se eu precisar fazer alguma manutenção no sistema aqui, de alguma forma eu tenho fácil acesso, porque isso fica para cima e não vai aparecer, porque aqui eu vou entrar com as chapas e nessa parte aqui embaixo do equipamento fica furado. Então, se eu precisar, eu consigo soltar aqui a tampa e venho e faço a manutenção de fácil acesso aqui nesse sistema.
Para voltar agora ao sistema, é da mesma forma. O que que eu faço? Eu destravo aqui as presilhas. Está bem distribuído o peso, ou seja, ele está bem concentrado aqui. De qualquer forma, sempre é importante você apoiar uma das mãos para não ter nenhum perigo dela virar. O que aqui está bem distribuído e como está bem pressionado, eu não preciso fazer tanta força para girar, mas ele consegue prender aqui e deixar dessa forma mais seguro. O que que eu faço agora? Eu vou voltar ao equipamento. Então eu vou voltar pela frente. Por quê? Aqui eu vou ter chapa. Se eu tentar voltar aqui, eu não vou conseguir. Então é sempre, eu vou recolher pela frente e voltar pela frente. Segura o equipamento para não ter nenhum perigo. Vou travar. Pronto, ele está seguro. O desengrosso é um equipamento muito pesado. Eu não cheguei a pesar ele aqui, mas deve ter alguma informação aqui, depois eu verifico qual é o peso do desengrosso. Mas é de fato um equipamento bastante pesado, por isso eu preciso trabalhar com reforço aqui nas porcas, na barra roscada, que é uma barra roscada de 20 milímetros, e no sistema de trava. Esses trinquinhos que foram colocados aqui na lateral, eles têm capacidade para 40 quilos cada um. Ou seja, eu estou com dois, são 80 quilos. O equipamento, claro, não chega a 80 quilos, nem próximo a isso. Mas eu preciso ter essa redundância de segurança, porque eu estou com um equipamento bem pesado, e claro, eu posso quebrar o equipamento, ou o equipamento cair por cima de mim e me acidentar. Então, peque pelo excesso, garanta a segurança, coloca bastante reforço para que você não tenha nenhum aí desagrado, nenhum acidente por irresponsabilidade. Esses caibros são caibros de 7x7, ou seja, são caibros bastante largos, são bem reforçados, e a minha preocupação foi realmente reforçar aqui essa estrutura para que eu não tenha nenhum problema. E mesmo assim, quando eu destravar e voltar ele novamente, eu sempre faço com bastante cautela, com bastante segurança, para que se porventura cair, o equipamento não caia em cima de mim. E claro, eu vou tentar segurar o máximo possível para tentar evitar um acidente com o próprio equipamento para que ele não quebre. Mas de qualquer forma, peque pelo excesso de segurança. Nesse caso, eu estou colocando bastante segurança justamente para eu não ter nenhuma dor de cabeça aqui com relação ao equipamento e, claro, a minha segurança. Para adiantar aqui o meu serviço, o que eu fiz? Aqui embaixo eu tenho os parafusos que eu fiz a fixação do desengrosso. Então o que eu fiz? Eu alinhei aqui com esse batente que ele se move, com esse batente que se move. E o que eu fiz? Eu peguei uma chapa, coloquei aqui em cima dos parafusos, pressionei, fiz uma marcação e depois eu fiz os 4 furos para essa madeira poder encaixar lá nessa base móvel aqui, que é a flip top. Aqui vai movimentar. Depois que eu fiz isso, eu cortei a chapa. Para quê? Para eu poder ter uma referência aqui aonde eu vou fazer o risco para cortar. Então o que eu vou fazer? Eu vou contornar agora aqui e vou cortar essa parte aqui para poder entrar com toda essa chapa, que é a primeira chapa. Como são 2 chapas de 15 milímetros, então eu vou entrar com a primeira chapa, vou fazer o furo, os parafusos vão ficar um pouquinho para fora na primeira camada, e na segunda eu vou colocar a chapa novamente, fazer novamente esse desenho, porque eu preciso de 2 chapas aqui em cima. Eu vou mostrar no passo a passo, na gravação agora vai mostrar como é que eu vou fazer. Mas eu vou cortar aqui
essa parte aqui com uma serra tico-tico para poder fazer todo o contorno. Vou colocar uma fita para poder não machucar essa borda. E aí depois eu entro com a chapa aqui e tenho a parte externa do meu balcão e a parte onde vai ficar móvel. Pronto, feito o corte aqui, o que acontece? Duas situações. Primeiro que eu deixei 1,5 cm dessa base aqui para poder fazer o giro e ele conseguir passar. Então vai ficar uma folga de 1,5 cm. O que acontece? Depois que eu cortei, eu vou fazer da seguinte forma. Acabei colocando aqui, fazendo uma volta que eu ia cortar por aqui, errei. Não era para ter feito isso. Depois eu fiz um mergulho lá com a serra tico-tico. Então você consegue fazer o mergulho, depois você volta e alinha aqui. Eu não preciso fazer esse corte aqui, estragar a madeira. Na verdade, como essa madeira ela vai ficar aqui como base aqui embaixo e ela não vai aparecer, não tem problema, porque senão eu teria que descartar esse pedaço de madeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar aqui a madeira em cima dos parafusos, desses parafusos aqui, para eu poder fazer um rebaixo. Esse furo exatamente que eu tenho aqui, para poder fazer esse encaixe aqui e ele entrar aqui certinho aqui. Deixa eu alinhar aqui com a minha base, pronto, para ele poder entrar aqui e aí eu vim com a segunda chapa e depois uma outra chapa aqui por cima. Então como é que eu vou fazer agora isso daqui? Eu me posiciono aqui, vou alinhar aqui com o batente. Como é que eu alinho com o batente? Pego um pedaço de caibro para ver se está tudo ok, está alinhado. Está tudo alinhadinho aqui. Para eu fazer um teste, eu passo a régua, que é exatamente os 3 milímetros. Uma vez que eu posicionei, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar ela contra o parafuso. E aí o que eu vou fazer? Ele marcou a madeira. Então eu venho aqui, faço a voltinha aqui com o lápis, exatamente onde ele marcou. Aqui a mesma coisa. Depois que eu marquei, o que eu faço? Com uma broca chata de 2,5 cm, eu venho aqui mais ou menos no centro, faço o furo e vou transpassar aqui o furo em todos os 4 pontos, porque ela precisa encaixar. Como essa tampa está encaixando. Pronto, a gente fez os furos e agora é só encaixar a tampa aqui, alinhar com o meu batente e pronto. A minha tampa está colocada. Essa é a primeira camada. O que eu fiz agora? Agora eu inverti, eu coloquei a chapa que vai em cima embaixo e a chapa que já estava embaixo, que eu já tenho a marcação da porta onde vai fazer o flip top. Então o que eu faço? É simples, venho aqui, faço um risco aqui e faço o risco aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse corte aqui para poder colocar a segunda chapa, e aí eu volto de novo essa parte que estava embaixo e depois eu venho com essa outra por cima para ficar no mesmo nível da serra de bancada. E quase que eu esqueço, já vou aproveitar, como o parafuso ainda está um pouco para cima, eu vou aproveitar para marcar ele, para depois eu lá embaixo
fazer um rebaixo, apenas um rebaixo, não vou transpassar, para que essa chapa de cima fique sem nenhum furo, apenas a abertura aonde vai virar aqui a flip top. A ideia aqui era deixar exatamente como ficou, com espaço para poder fazer o giratório. Eu dei uma lixada aqui para dar uma leve arredondada na madeira e procurar manter a mesma chapa com os mesmos desenhos para que ele fique o mais certo possível aqui. Claro que por questão de estética também, mas o nível tem que ficar bem próximo aqui, bem certinho, para poder eu colocar as coisas aqui e poder trabalhar. Lógico que depois eu vou passar aqui uma cera aqui de abelha com óleo mineral e depois eu vou colocar uma borracha para poder proteger esse tampo aqui e poder trabalhar nessa bancada de forma adequada para poupar um pouquinho a madeira, senão eu vou sujar ela muito rápida como o outro balcão, apesar de que ao longo dos anos ele foi sujando, mas eu vou poupar um pouquinho aqui para ver se dura um pouco mais de tempo e que ele ficasse alinhado e bem travado. Essa travinha que eu estou usando aqui, ela é uma travinha barata, ela não é uma travinha cara, eu paguei, acho que se eu não me engano, 30 ou 40 reais, mas tive que buscar em sites de importação, porque eu não consegui encontrar essa trava aqui, esse trinco, que normalmente encontravam os trincos de portão, e eu queria essa trava, esse trinquinho aqui, e acabei tendo que importar. O jogo veio 4 travinhas dessa, vem com a presilha, fácil de instalar, bem simples, aí você regula, se de repente você errar a distância, você consegue, aqui tem uma porquinha, você consegue diminuir aqui para aumentar um pouco a pressão, pode ver que ela está bem fraquinha, ó. Preciso regular essa pressão aqui desse lado aqui, que ela está bem fraquinha, o outro lado é que está com um pouco mais de pressão, então aqui eu preciso dar uma reguladinha aqui para poder travar com mais força. Já desse outro lado ela está um pouco mais forte, já está com um pouquinho mais de trava, então ela já está regulada, e aí eu travo ela com mais força aqui, ela fica bem firme. Um outro detalhe que eu queria mostrar, que eu tenho 2 espaços, um maior e um pouco menor, então eu fiz um rebaixo aqui, esse rebaixo é de 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros, para eu poder passar essas ferragens aqui da serra. A serra não está parafusada, o tampo aqui ainda está solto, o que está fixo é só aquela parte. Essa parte aqui eu não vou fixar agora, porque assim que chegar os equipamentos aqui da Tupi, a placa e o elevador, eu vou fazer um sistema de sucção aqui dentro, então eu preciso que essa chapa esteja solta para eu poder trabalhar com mais habilidade aqui embaixo, o que lá, muita coisa eu vou fazer agora, já dá para eu trabalhar dessa forma. E eu precisava também do balcão para poder trabalhar, então eu precisei aprontar lá primeiro. Por que essas diferenças? O que acontece? Quando eu passo a minha serra, o meu guia aqui,
nesse rebaixo, eu passo muito próximo com essa presilha, mas eu não consigo destravar a presilha aqui, e eu não consigo tirar a régua. Então eu preciso voltar para uma área maior, para aqui sim eu poder destravar e poder tirar a minha régua se eu precisar. E aí eu encaixo ela de novo e consigo trabalhar com a minha régua, tirar e colocar aqui fácil. Desse lado aqui, ela passa o suficiente para poder não raspar aqui e ficar circulando. Então aqui eu pude diminuir um pouquinho, deixei um pouco menor do que aqui, justamente para isso, para eu poder soltar aqui e não ter problema. Isso foi feito no desenho lá, na hora de projetar o balcão, e depois eu só transferi para o corte, para poder deixar ela bem tranquila aqui. Tá solta essa chapa, a chapa não tá presa, então aqui dentro eu fiz aqui o rebaixo para poder passar. Quando eu coloco aqui no último estágio, a régua vem até aqui, então ela consegue circular aqui à vontade, e aqui dentro eu vou fazer um sistema de sucção para a tupia invertida. Então eu achei melhor não fixar ainda essa chapa. Assim que chegar aí os equipamentos, eu começo a fazer essa parte aqui e vou compartilhando com vocês o passo a passo desse sistema de sucção, que vai ficar bastante interessante aí para que se o pó do coletor que vai ter a régua aqui de escape por cima, ele pega por baixo, diminuindo a quantidade de pó gerada aqui para o equipamento. A mesma coisa a serra de bancada, ela não está fixa ainda, eu vou fazer um sistema de sucção dela, então eu preciso que ela esteja solta para eu poder manusear, para depois sim fixar ela, porque senão à medida que eu empurro a madeira, ela vai para frente e desloca aqui, tira aqui o acesso da régua vir até aqui embaixo. A ideia é que ela fique no mesmo nível, ela não atrapalhe aqui a régua, eu consigo circular aqui com a régua tranquila, e a mesma coisa aqui, eu preciso que ela esteja no mesmo nível, porque quando eu faço o corte, ela não me atrapalha. Aqui para dar o acabamento, para que ele pudesse ficar igual, o que eu fiz? Eu coloquei também aqui duas chapas de 15 milímetros, porque como eu vou fazer furos nessa parte aqui, para poder colocar ali os tijolinhos, as paradas, aqui os pinos, para eu poder fazer a prensa dela, eu tive que fazer com duas chapas para poder ficar mais reforçado e não enfraquecer a chapa. E a minha preocupação aqui também era com relação a uma estética, eu pus duas, então na parte de baixo eu já não pus, eu deixei no próprio caibro, o caibro é bonito, então não vai deixar a peça feia, e aí eu quis deixar tudo alinhado aqui com esse mesmo desenho. Quando eu giro o meu balcão, essa parte vem para baixo, e aqui fica com esse desnível aqui, e eu baixo o equipamento para poder utilizar o equipamento no meu dia a dia. Chegamos ao final desse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês aos poucos todos os episódios. Eu anunciei lá no primeiro que eu vou fazer em 10 partes, para que eu consiga passar o passo a passo e com detalhes para que vocês consigam replicar. No final eu vou deixar ali um link para que vocês consigam baixar o arquivo no SketchUp 2023 Pro, para que vocês possam trabalhar e aí mexer no projeto, deixar de acordo com o que vocês precisam. É só ir adequando à necessidade de cada um. Não é um projeto bem simples, é um projeto bastante complicado, porque tem bastante cálculo, tem que corrigir os ângulos têm que estar certos, porque senão você não fecha. A hora que você começar a colocar as coisas, você vai ter problema com os ângulos e você vai ter que fazer nos acertos. Teve ângulo que eu tive que corrigir sim, corrigi o ângulo, depois continuei o processo. Sempre dá para você corrigir o ângulo, então corrija no momento em que você consiga fazer essa correção, porque aí depois fica mais difícil do balcão todo pronto, aí já quase que pronto, você perceber que tem um ângulo e você precisa corrigir, você vai ter que fazer alguns ajustes para conseguir chegar naquele ângulo de 90 graus, ou o ângulo que você precisa para você concluir aí o seu projeto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima!